Afirmo que os animais sentem como nós e acredito que para pensar o contrário é preciso fechar por completo os olhos e o coração. Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre duas leituras que eu realizei recentemente e que são incríveis para um debate muito saudável a respeito de como enxergamos os animais, como já se enxergou os animais, a mudança em um determinado pensamento sobre os animais. E é um vídeo especial, portanto, porque é bem diferente aqui com o que eu trago pra vocês, mas tenho certeza que muitos de vocês vão gostar bastante dessa nossa conversa. Vocês já puderam perceber pelo título do vídeo sobre o que vamos conversar hoje. É um assunto delicado, então, de início, eu já deixo claro pra vocês que são obras que foram escritas e publicadas no século XVIII. Portanto, há uma diferença muito grande para aquilo que se pensava à época para o que hoje pensamos. Eu acho muito importante e muito interessante de pensarmos o que já foi pensado antes. Quais são as diferenças? Para que também a gente possa pensar e refletir sobre o nosso consumo atual e como tratamos os bichinhos. A Inteligência dos Animais, essa ediçãozinha, na verdade contém duas obras. Começa com o Tratado dos Animais, do Condillac, e depois vai para justamente A Inteligência dos Animais, um compilado de textos escritos e publicados por Leroy. São todos os três, incluindo aqui o Voltaire, pensadores franceses do século XVIII, como eu disse. E aquela época tinha um outro grande pensador francês, tenho certeza que você já ouviu falar dele, que foi Descartes, que pensava que os animais fossem máquinas, fossem autômatos. Para ele e para aquelas outras pessoas que concordavam com ele, os animais, eles só reagiriam ao ambiente mecanicamente falando, eles não pensariam, eles não teriam sentimentos. E aí vem Condillac com o seu Tratado dos Animais, publicado em 1755, para refutar essas ideias. Aliás, ele vem para fazer frente não apenas ao Descartes, mas a um outro pensador que pensava ali de forma parecida com Descartes, que foi o Conde de Buffon. E esse livro só existiu porque o Condillac ele foi acusado de plagiar o Buffon, pelo próprio Buffon, inclusive. Então chega ele aqui com a sua principal tese de que os animais têm alma. Essa obra é dividida em duas partes e na primeira ele vai refutar as ideias de Descartes e de Buffon. Já na segunda é que ele vai se voltar para um pensamento mais teológico. Isso por conta dessa questão dos animais terem alma. É muito profícuo, é muito saudável que a gente não necessariamente concorde com tudo que a gente lê, principalmente de autores que viveram em séculos passados, em livros de não ficção. Eu não concordei com tudo que está sendo dito aqui, embora eu concorde com o principal, que é os animais não são pura e simplesmente máquinas. Só que essa parte teológica realmente, por se tratar do cristianismo em voga, enfim, de uma fé do próprio escritor, eu não concordei muito com ela. Na verdade, eu acho que ele até não conseguiu argumentar muito bem para mim, me convencer, vamos dizer assim. Para mim não houve uma discussão que fosse além, sabem, da parte dele nessa questão. Mas aqui nessa segunda parte, que se intitula Sistema das Faculdades dos Animais, ele não vai apenas falar sobre a alma, sobre a fé, sobre Deus. Ele vai principalmente se voltar para as faculdades dos animais. Eu gostei muito porque ele se volta para o conhecimento que os animais adquirem, então a inteligência que eles possuem. Além disso, ele vai explicitamente negar as ideias que circulavam à época. Na página 121, temos: quando expomos as relações que existem entre nossas operações e a dos animais, há homens que se aterrorizam. Acreditam que assim nos confundimos com eles e recusam-lhes o sentimento e a inteligência, embora não possam recusar-lhes nem os órgãos, que são o seu princípio mecânico, nem as ações, que são seus efeitos. Crer-se-ia que depende deles fixar a essência de cada ser. Abandonados a seus preconceitos, receiam ver a natureza tal como ela é. São crianças que no escuro se assustam com fantasmas que a imaginação lhes apresenta. Vejam que ele é bastante ácido em sua crítica. E ainda mais depois de ele ser acusado de plágio, né? Antes de eu falar da segunda obra que temos nessa edição, eu quero só fazer o adendo sobre o conceito de amor próprio que o Condillac apresenta pra gente, porque eu achei muito interessante, me fez mudar um pouco a minha visão sobre o conceito de amor próprio. Então ele diz aqui na página 146,
O primeiro objeto do amor próprio é, portanto, afastar todo sentimento desagradável. E é por aí que ele tende à conservação do indivíduo. Muito se pensa sobre esse instinto do animal, de que ele precisa se conservar, né, a sobrevivência. Então, o amor próprio teria muito a ver com isso, certo? Mas ele diz ainda no final dessa página: por conseguinte, para o homem, o amor próprio não é apenas o desejo de afastar a dor, é ainda o desejo de sua conservação. Então não é apenas você evitar a dor, é você sobreviver mesmo, né? Você conservar-se. Agora falemos sobre a segunda obra que possuímos nessa edição, que é sobre a inteligência dos animais. Mais ou menos vai dar o título da edição, que é A Inteligência dos Animais. São textos escritos por Leroy entre os anos de 1762 a 1768. Gostei que essa obra veio na sequência de Tratar dos Animais porque ela aprofunda alguns conceitos. Eu achei essa segunda obra muito mais desenvolta na argumentação. Acho que a principal argumentação aqui é que, para ele, Descartes e seus seguidores acabam por não observar atentamente a natureza, portanto, não conseguem entendê-la completamente. São injustos porque deixam de observar os animais. Então é como se ele escancarasse o preconceito que reinava à sua época. Há uma parte do texto intitulada Resposta a um Crítico, em que ele é muito crítico e ácido em relação a essas pessoas. Ele coloca em itálico o pensamento errôneo e preconceituoso da época para daí refutá-lo. Há um exemplo muito engraçado na página 248 dessa sua ironia ácida na crítica, que é quando ele coloca o exemplo de um preconceituoso de sua época, perguntando: mas por que as águias não caçam os homens? Já que as águias são tão espertas, são tão imponentes na natureza e sobrevoam a caça. A resposta dele seria: esse pode ser um conselho útil a ser dado às águias. Acredito com efeito que elas jamais foram advertidas a esse respeito. Vejam a ironia aqui refinada. A não ser, talvez, aquela que arrebentou com uma tartaruga a cabeça calva do poeta Ésquilo. Mas que águia é esta? Ele até exclama assim: mas que águia é esta? Há palavras e, portanto, conceitos importantes aqui para ele. Então, a memória, que daria para os animais conhecimento e refinamento também, naquilo que aprende e pratica, que aos poucos vai melhorando. Então, um passarinho, no seu primeiro ninho que faz, ele não é tão bom assim, mas ele aprende. E no segundo, no terceiro ninhos, ele já melhora ali na confecção deles. Na página 202, todo ser que sente conhece necessariamente o prazer e a dor. Um ele deseja e o outro incomoda-o. Suas sensações lhe dão a consciência de sua existência atual e sua memória a de sua existência passada, e é o tipo de afecção que ele experimenta ou lembra que o faz gozar ou sofrer, que suscita seus desejos ou medos e determina suas ações. É muito importante que a gente veja aqui também como, a partir disso, ele compara as ações, as vivências dos animais com o homem, que também é um animal. A todo momento ele está comparando com o que nós somos, o que nós fazemos e o que nós pensamos, também com a nossa inteligência. E é claro que memória, que aperfeiçoamento dos atos e das reflexões são coisas também que estão atreladas à educação. Nós aprendemos com o tempo. Na página 231, olha só que bonita essa reflexão a respeito da educação. A educação dos animais sem sua reflexão seria tão incompreensível quanto a dos homens sem liberdade. Toda educação, por mais simples que seja, pressupõe necessariamente o poder de deliberar e escolher. É a partir disso que ele pensa, então, a reflexão, que os animais são, sim, capazes de refletirem, de pensarem a respeito de suas vidas. Essas obras não necessariamente vão discutir o nível de inteligência dos animais, mas sim que eles a possuem, que eles são inteligentes, que eles pensam e sentem, tá? Tem uma discussão que eu acho assim muito complexa em relação a isso e que ambas as obras trazem pra gente, que é a da linguagem. E, é claro, né, eu sou de letras, sou do Instituto de Estudos da Linguagem, lá da Unicamp, então, assim, eu sou bem interessada nesses assuntos. Até algumas passagens desse livro, principalmente do segundo Leroy, me fez pensar em algo que eu aprendi lá na faculdade, que muito se discute entre os linguistas, como exemplo mesmo, que é a da linguagem das abelhas, que elas se comunicam
conforme uma dança. É muito interessante isso. Pesquisa no Google depois, né? A linguagem das abelhas, vocês vão se encantar também. A página 222 me proporcionou algumas reflexões que eu quero trazer aqui para vocês, a começar pelo que temos no início dela. A diferença que os órgãos dos animais impõem a eles em relação a nós nos torna mais estrangeiros a eles do que ao estrangeiro de nossa própria espécie. Ele estava falando também sobre sermos estrangeiros àquele que fala uma outra língua do que a nossa. Me fez pensar bastante, por exemplo, no coreano. Ultimamente eu tenho ouvido e assistido muita coisa da Coreia do Sul. E eu penso bastante em como eu não consigo compreender o que estão falando ali, porque eles até mesmo usam a boca de uma maneira diferente. Aí entra a linguística também. Ou seja, somos, claro, estrangeiros a eles, mas mais do que pensamos. Aí continuando aqui nessa comparação entre os animais e os homens. E torna impossível que conheçamos e distingamos os acentos, expressões e inflexões de sua linguagem, porque por mais que eu não saiba a língua coreana, ainda assim eu reconheço alguns padrões. Disso ele já coloca a questão de milhões. Os animais falam ou não? Então, para ele, a linguagem não pressupõe mais do que uma sequência de ideias e a faculdade de articular. E para ele, então, os animais fazem isso. Portanto, os animais possuem todas as condições necessárias para a linguagem. Como eu disse para vocês, ele não está interessado na comparação em níveis. Então, nós somos mais, eles são menos. Embora ele afirme, né? Nós somos mais inteligentes. Os animais têm uma certa limitação quanto a isso em relação a nós. Mas a partir disso, negar que isso não é a realidade dos animais, ele já discorda. Porque assim, é a realidade deles, na diferença deles, do jeito deles, na condição deles, naquilo que eles precisam, em suas carências. Outra grande palavra para o Leroy. E bem, esse daqui então é um livro que me foi muito importante para entender um pouquinho do que nós temos aqui nos pensamentos vegetarianos do Voltaire. Você sabia que Voltaire foi vegetariano? Pois é, eu não sabia. Aliás, ele foi bem tardiamente, né, interessado nas questões do vegetarianismo. Antes ele nem pensava muito a respeito disso. Com 68 anos é que ele se tornou vegetariano, em 1761, e a partir de 1762 é que ele passou a escrever coisas ao longo de sua obra sobre consumo de carne, sobre mais do que isso, não só a questão da dieta, né? Ele não falava muito da dieta, ele falava mais sobre questões morais, antropológicas e teológicas também sobre o consumo de carne. E por conta também da crueldade em se alimentar dos animais. E porque para mim essas obras aqui se ligam muito a essa leitura, porque aqui nós temos essa discussão sobre os animais não serem máquinas, ou seja, vamos refutar o automatismo de então, pensando na alma dos animais. Portanto, elas escancaram que os animais sentem. É justamente essa a base da argumentação do Voltaire. Porque tendo uma alma, sentindo, pensando, que crueldade é comê-los? Ele também coloca uma discussão teológica no sentido de que, biblicamente falando, seria proibido beber o sangue de animais, e ele não entende como é possível proibir-se comer carne de animais agonizantes, que possuem seus sangues ali vertendo ainda, e ainda assim comer carne mesmo que ela seja cozida. Temos um prefácio aqui que eu achei maravilhoso, escrito pelo Renan Lahire, um acadêmico, um dos principais dos pensamentos vegetarianos e veganos. Ele diz uma coisa aqui que nos faz entender melhor a ligação dessas obras com os textos de Voltaire, que é a seguinte: para legitimar seus hábitos alimentares, os carnívoros estão persuadidos que os animais foram feitos desde sempre para serem devorados pelos homens, que eles não têm alma espiritual, são incapazes de raciocínio e que não sofrem verdadeiramente quando são maltratados. Esse é um livro lindo, fisicamente também, ele é belíssimo para se dar de presente para si próprio ou para os amigos. Tem capa dura, corte com pintura trilateral, fitilho. Aqui a ilustração é em baixo relevo e ele é pequenino porque apresenta alguns trechos extraídos de textos maiores do Voltaire. Tem um aqui que é um conto intitulado Diálogo entre um Capão e uma Franga. E eles vão conversar e expor a crueldade na matança. São animais que esperam ser abatidos para depois serem comidos. E a franga vai se voltar para o Capão e dizer, isso em resposta à pergunta dele de o que você tem para estar assim triste? Meu querido amigo, pergunte-me ao contrário o que eu não tenho mais.
Uma maldita criada me colocou sobre seus joelhos, olha aqui, gente, me enfiou uma longa agulha no traseiro, pegou minha matriz, que é o útero dela, a enrolou em volta da agulha e arrancou e deu para o seu gato comer. Aqui estou incapaz de receber os favores do cantor do dia e de botar ovos. Um pouco mais à frente, ela vai justamente questionar a contradição que há na doutrina bíblica. Ele bradava que Deus havia feito um pacto conosco e com esses outros animais chamados homens, que Deus lhes proibira alimentar-se com nosso sangue e com nossa carne. Como eles podem acrescentar a essa proibição positiva a permissão de devorar nossos membros cozidos ou assados? Esse sangue se mistura necessariamente com a nossa carne, portanto, desobedecem visivelmente a Deus ao nos comer. Então ele também vai ser um crítico ferrenho às ideias, né, de automatismo da época e também às pessoas carnívoras. Tem também uma parte aqui no livro que se liga bastante à obra, ou às obras aqui que temos, que é: parece-me ainda que é preciso nunca ter observado os animais para não distinguir entre eles as diferentes vozes da necessidade, do sofrimento, da alegria, do temor, do amor, da cólera e de todas as suas afeições. Seria muito estranho que eles expressassem tão bem o que não sentem. Isso está bem de acordo com o que o Leroy diz. Porque para eles, se você observar o animal, você verá que não tem como isso daí não sentir, porque, como diz o Voltaire, será, né, que eles estariam atuando também, mas uma atuação também iria demonstrar a inteligência dos animais. Bom, mas não é esse o caso, né? Eles não atuam porque, enfim, eles também sentem, assim como nós. É claro que um simples vídeo não daria conta de debater todas as ideias propostas por leituras como essas, mas eu queria muito trazer esse conteúdo para vocês, para apresentar essas obras, porque eu tive experiências assim muito enriquecedoras na leitura delas. Então aqui no descritivo do vídeo vou deixar o link para vocês encontrar cada uma delas aqui pela internet. Vou agradecer aos madrinhos, que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse, e em troca recebem conteúdos exclusivos que eu crio mensalmente para eles, e também a editora da Unesp, que proporcionou essa parceria linda e esse conteúdo para vocês. Então é isso, vamos ficando por aqui por hoje, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!